Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e o deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, meditemos por um instante esta palavra de Deus que a liturgia nos oferece no dia de hoje. Palavra bonita, tão carregada de sentido para todos nós. Em primeiro lugar, nós podemos dar uma olhada nessa leitura do livro dos Números, que nos traz essa passagem tão interessante, porque hoje de manhã refletimos com as irmãs também, naqueles dias, o povo se lamentando. Né? Às vezes faz parte da nossa natureza sempre querermos aquilo que não temos e nos lamentarmos e nunca estarmos satisfeitos. O povo está recebendo o maná, mas isso não é suficiente, começam a se queixar, e Moisés se lamenta também junto de Deus, porque essas queixas do maná caem sobre a cabeça de Moisés, que é acusado, então, de os ter tirado da terra, e porque eles recordam, se vem à memória, peixe que comíamos de graça no Egito, claro, tinha o rio Nilo ali que fornecia os pepinos, melões, verduras, cebolas, alho. E aqui no deserto, esse maná, que significa, nós vimos essa palavra também no Evangelho de ontem, o discurso do pão da vida, o verdadeiro pão do céu não é o maná que vossos pais comeram no deserto. Eles dizem, nossos pais receberam do céu o maná. Que, Senhor, o que é isso? A pergunta, o que é isso quando viram assim o deserto polvilhado com aquelas coisinhas brancas no chão? E aqui até está dizendo como é que eles preparavam, né? De como é que ele era, como uma semente de coentro, como uma resina, eles amassavam e depois moíam isso no moinho ou socavam num pilão e depois cozinhavam numa panela e faziam broas que tinha gosto de pão amassado com azeite, coisa boa. E tem a tradição rabínica que diz que esse maná tinha na boca o gosto que a gente queria. Se pensasse na carne, tinha gosto de carne. Se pensasse na maçã, tinha o gosto de uma maçã. Elas se queixam, se lamentam. E Moisés, então, também cansado disso, vai se queixar com Deus. Que vai dizer a Deus, né? Por que me pões tanto à prova? Né? Porque também ele achou intolerável ter que ouvir essas lamentações. Então Moisés também foi reclamar com Deus. E ele reclama, então,
querendo devolver essa missão para Deus. Muitas vezes temos vontade de abandonar, de fugir. Ah, está difícil. Ah, essa situação. Ah, esse colega. Ah, essa casa. Ah, esse marido. Ah, essa esposa. Ah, este problema. Né? Queremos nos livrar. Moisés também quis se livrar disso, né? E dizendo, né? Por que gozo de tão pouco favor a ponto de colocar sobre mim o peso deste povo? Acaso, e aí pega essa imagem belíssima da mãe que pega o filho no colo, ou da ama que segura o filho. Acaso fui eu que concebeu, quem concebeu deu à luz a este povo? Para o segurar no colo, como costuma fazer uma ama com a criança? Sou eu que tenho que levá-lo à terra que prometestes aos pais? Eu? Leva tudo, dizendo para Deus, né? Onde vou conseguir carne? São as queixas. Nosso coração também tem queixas, e nem sempre são ilegítimas, porque as injustiças realmente acontecem. E, e é interessante que vemos também essas lamentações saindo do coração de Moisés. Então, sabemos que eles vão receber também a carne das codornizes que vão chegar ali, né? Mas é a lamentação. Diz a madre Eufrásia, não só não se queixou porque não faltava alguma coisa, ao contrário, do que tinha, ela se desfez para seguir Jesus Cristo. Assim são os santos, os religiosos que fazem voto de pobreza, se desfazem, não se lamentam para ter mais. Ao contrário, têm e se desfazem em favor da multidão. É como Jesus disse para os apóstolos: dai-lhes vós mesmos, dai-lhes, temos 5 pães, então vamos dar esses 5 pães e os 2 peixes para a multidão, e ainda sobrou, né? Sobrou 12 cestos cheios. Essa é a grande mensagem que nós temos hoje para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Também nós podemos ver nesse contexto do Evangelho uma outra informação interessante, que no contexto Mateus 14, Jesus ele tinha apenas recebido a notícia da morte de João Batista, como nós vemos no início da leitura do Evangelho, né? Quando soube da morte de João Batista, Jesus saiu, foi de barco para um lugar deserto e afastado. Saiu dali, né? A morte, porque a morte brutal de João Batista anuncia que Jesus também não vai ter outro fim senão uma morte brutal. Então, por prudência, procura esse lugar deserto e afastado. O que vou fazer? Qual é a estratégia que posso usar agora diante dessas agressões, desse cerco que vai se apertando? Nós sabemos qual é o resultado. Jesus previu certamente, né, de que morte, anunciou de que morte ele iria morrer por causa da missão, por causa da maldade dos seres humanos. Não da maldade de Deus que quer matar o filho, da maldade do pecado que não aceita o amor, não aceita a misericórdia, não aceita o perdão, não aceita a igualdade. É prepotente, é mau. Então matam Jesus, mataram João Batista. Os poderosos sabem fazer isso muito bem. A cidade também, além disso, além de se afastar por motivo de prudência para repensar a sua vida, a cidade também é um símbolo da ganância e da opressão. Como Jesus tem que continuar a sua missão, tem que continuar indo ao encontro do povo que sofre, que tem fome, tem que continuar a realizar os sinais, tem que fazer chegar o reino de Deus. Os sinais são aquelas coisas que tornam visível o reino, apontam para o reino de Deus que está chegando. E o reino de Deus, o reinado de Deus, é quando as pessoas se querem bem, partilham e superam as dificuldades, as fomes, as injustiças e assim por diante. Né? A Eucaristia, como nós vemos aqui na multiplicação dos pães, Jesus usa as mesmas palavras da Eucaristia quando entrega o seu corpo como alimento. Isto é o meu corpo. Então, aqui também
ele pronunciou a bênção, partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos distribuíram à multidão. A Eucaristia é simplesmente a memória desse Jesus que alimenta a humanidade, que nos alimenta, todos os cristãos, na mesma missão, para tornar a mesma presença de Deus visível, sensível no mundo. Nós da Igreja, Dia dos Padres, dos leigos, todas as vocações, os discípulos, temos essa missão de celebrar o banquete da abundância. Depois do banquete da morte de João Batista, servido na bandeja, Jesus celebra o pão, o banquete da vida, o pão é repartido, distribuído. Mas além do pão material, Jesus também alimenta as multidões com o pão da palavra, a mesa da palavra. E o pão, em breve, né, o pão que nutre o corpo se tornará para os cristãos o banquete eucarístico, quando Jesus na cruz entrega seu corpo, que é o alimento espiritual. Sem Eucaristia, sem participarmos desta vida do Senhor, a fé vai diminuindo, vai esmorecendo. Podemos criar até um ídolozinho dentro de nós, no qual nós cultivamos alguma relação, mas a vida espiritual vai morrendo. Precisamos da palavra, do evangelho, do sentido, do engajamento, do compromisso. Precisamos de uma palavra de vida espiritual. Só quem tem vida espiritual quer participar da Eucaristia e assumir a missão de Jesus. Então, Jesus vai nos mostrando que a solução da fome não está na compra e na venda do pão, como os apóstolos sugeriram. Não está no acúmulo, na exploração de alguns poucos no mundo sobre a miséria avassaladora da grande maioria da humanidade. Né? Mas cabe aos discípulos, de quem realmente segue Jesus, organizar a sociedade e promover a igualdade entre todos. Assim, ninguém passará necessidade como uma família reunida e unida. Vamos pedir a Jesus, então, nessa data tão importante, nesse início do mês das vocações, que nos dê a graça de sermos testemunhas de Jesus, de Cristo, e encontrarmos eufrásia, a alegria, e também para estarmos distantes das religiões do comércio. Jesus manda distribuir, não vender. Que pratiquemos a partilha que socorre e sacia a fome de tantos, e de tantos até mesmo na nossa cidade de São Leopoldo ou Novo Hamburgo, aqui na nossa cidade. A partilha, as Cáritas, que põem um pouco mais de alimento nas mesas de tantas famílias, estão sendo sinal da chegada do reino de Deus. Vamos fazer nosso ofertório, vamos colocar também a nossa oferta sobre o altar, o nosso propósito para seguirmos Jesus Cristo. Colocamos também aqui as intenções de Francisca Cláudia, pelos doentes, e pela saúde de José Cláudio Heckler, diz que está enfermo, Carmen Telé da Costa e da Jandira Lopes. Essas intenções também colocamos agora sobre o altar. Lenira Brich, que não sabia o significado da palavra, mas é isso aí, Lenira. Muito bem. Façamos o nosso ofertório com alegria, com propósito, colocar para Deus. O reino de Deus está acontecendo no meio de nós, especialmente porque nos alimentamos com este pão da vida, que é Jesus Cristo, que é a Eucaristia e que saciou aquela multidão. Abrindo este pano, que na missa se chama corporal, porque sobre ele fica o corpo de Cristo, que é o pão.